Vamos dar início aos trabalhos. Já está gravando? Que bom. Então vamos pedir a nossa irmã Iraídes para fazer a prece inicial, dando boas-vindas à nossa irmã palestrante, que deixou os seus afazeres e veio hoje nos congratular, nos proporcionar conhecimentos seus do Evangelho de Jesus nesta manhã de domingo. Que as bênçãos possam se derramar sobre todos nós, para que tudo dê certo conforme o programado. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos nesse momento de prece fechar os nossos olhos, se assim o quiserem, visualizar a presença do Mestre Jesus, para que Ele possa nos abençoar na manhã de hoje, derramando suas bênçãos sobre todos nós aqui presentes. Senhor Jesus, agradecemos por mais um dia, agradecemos pela vida, pelo nosso pão de cada dia, pelo trabalho, por esse momento de reflexão de Tua Palavra, para que nós possamos absorver um pouco de Tua Palavra, que possamos levar em nossos corações os Teus ensinamentos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Está bom? Como é teu nome? Vitória Gomes. Então, meus irmãos, dando continuidade aos trabalhos, eu havia esquecido o tema, mas ela vai me lembrar de novo. A nossa irmã Maria Vitória nos dar esse presente de domingo com o tema As Lições da Dor. É um tema difícil de gravar, não sei porquê, eu não gravei, mas eu imagino quantas lições a dor nos traz, ainda mais trazido por uma psicóloga espírita dedicada, que faz com tanto amor que até deixa a gente assim, sabe? É bom que nós possamos aproveitar esta manhã, esse momento, para beber esse aprendizado que sedenta, que nos ajuda na nossa evolução, na nossa caminhada. E agora eu peço à nossa irmã para que ela possa ler um minuto de sabedoria, para em seguida eu ler uma página do Evangelho e logo passar a palavra para a palestrante. Bom dia a todos. Bom dia. Minuto de sabedoria. Para você subir na vida dos degraus, existe de suma importância. São representados por dois verbos: amar e servir. Jamais desanime na escalada dos valores da alma e procure em todas as circunstâncias amar e servir a todos e a tudo, para ajudar o próximo, o progresso do planeta, que recebe tão generosamente, auxiliando-se à evolução. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, Evangelho oportuno, capítulo 18, muitos chamados e poucos os escolhidos. Com subitem a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga,
e o caminho a que ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Quanto a porta da vida é pequena, quanto o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Assim registrou São Mateus no capítulo 7, os versículos 13 e 14. Alguém lhe tendo feito esta pergunta: Senhor, haverá poucos que se salvam? Ele lhe respondeu: fazei esforço para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vos, estando do lado de fora, começardes a bater em dizendo: Senhor, abri-nos, ele vos responderá: eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: eu não sei de onde sois, retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Será então que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós, outros, sereis exortados para fora. Virão do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, os que terão lugar ao festim no reino de Deus. Então, aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. Desta feita, registrada por São Marcos, no capítulo 13, nos versículos de 23 a 30. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que a quer transpor deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as más tendências, e poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima: há muitos chamados e poucos os escolhidos. Tal é o estado da humanidade terrestre, porque a terra, sendo um mundo de expiação e prova, o mal nela predomina. Quando ela estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Essas palavras, pois, devem se estender em seu sentido relativo e não no sentido absoluto. Se tal devesse ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente voltado à perdição a imensa maioria de suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconhece que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas de que as ações más esta humanidade poderia se tornar culpada para merecer uma sorte tão triste em seu presente e em seu futuro, se ela estava inteiramente relegada sobre a terra, e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves somente em seu caminho? Por que essa porta tão estreita, que é dada ao menor número transpor, se a sorte da alma está fixada para sempre depois da morte? É assim que com a unicidade da existência, se está incessantemente em contradição consigo mesma e com a justiça divina, com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma, ou seja, com a pré-existência da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se amplia, a luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé,
O presente e o futuro são solidários com o passado. Então, somente pode-se compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo, se assim observar. Ou seja, ele está aqui nos dizendo que nós teremos as oportunidades que forem necessárias. Mas eu vos aconselho, se queres abraçar a porta estreita agora, transpor a porta estreita agora, que o faça. Porque amanhã pode ser um pouco tarde para escolher. Agora, convido carinhosamente a nossa irmã para que ela possa nos agraciar com esse presente divino que trouxe hoje para todos nós. Que Jesus abençoe. Faça mesmo. Bom dia. Bom dia. Gostaria de agradecer novamente o convite, né? Obrigada, seu Chico. Obrigada também pela paciência. Mas estamos aqui hoje mais uma vez para falar sobre um tema tão importante, tão necessário, né? Que é sobre a dor. E eu convido vocês a embarcarem nessa reflexão. É uma reflexão profunda, porque falar de cicatriz, falar de feridas, falar de sofrimento, de dores não é fácil, mas é preciso, né? Então, não é por acaso que eu trouxe essa ostra e essa pérola. Eu gostaria de iniciar contando para vocês como é que se dá a formação de uma pérola. Vocês sabem como é que acontece? A pérola, antes de se tornar pérola, ela é um corpo estranho. Pode ser uma partícula de areia bem pequena, um grãozinho de areia bem pequeno. Pode ser qualquer outra bactériazinha que se encontre ali no oceano. E ela adentra no corpo da ostra, né? Ou seja, ela é um intruso que adentrou ali no corpinho da ostra. E esse processo causa muito sofrimento para a ostra. Muita dor. Você já pensou uma filepa na nossa mão? Não dói? Não incomoda? É uma invasora, né? Entrou ali de atrevida. Então, muitas vezes não, todas as vezes que uma pérola é formada, ela causa dor. E a ostra, para não sofrer tanto, o que ela faz? Ela produz um líquido que ela mesma já possui. Vocês podem observar que esse líquido se chama o nácar. Então ela vai produzindo camadas e camadas de nácar, e esse líquidozinho ele vai endurecendo e ele vai se firmando ao redor daquele corpo estranho, que é justamente para aquele corpo estranho não causar mais dor a ela. Então é como se ela fizesse uma bolha ao redor desse corpo, né? Uma bolha protetora, e nessa bolha ela vai endurecendo, e aquele corpo estranho, aquele invasor, já não vai mais proporcionar mais dor à ostra. Então a ostra, ela sofre, ela sente muita dor. E é interessante que, apesar da dor, ela transforma aquilo, né, em algo muito bonito e muito caro. Se a gente for olhar o preço de uma pérola, é caríssima, né? Esses dias eu estava até vendo no Instagram que de vez em quando aparece para mim o pessoal abrindo a ostra e puxando as pérolas de dentro. Cada pérola daquela é mais ou menos 5 mil reais, dependendo da pérola, dependendo do tamanho da pérola, da cor da pérola. Então, assim, a ostra transforma em algo valioso o que foi o causador da sua dor e do seu sofrimento. Olha só, uma coisa que estava causando um sofrimento, um incômodo, uma dor, ela transformou em algo muito valioso. Então a pérola é uma ferida cicatrizada. E nós podemos também fazer isso, transformar muitas feridas, muitas dores em pérolas. É fácil? Não é. Não é fácil. Mas também não é impossível. Nós podemos ter muitas pérolas, né, dentro de cada um de nós. Basta que a gente queira. Basta que aos pouquinhos a gente se permita. Então hoje nós vamos falar sobre dor. E aqui eu trouxe os dois tipos de dores que nós temos. As dores físicas, aquelas que incomodam.
E nós temos também as dores morais. Hoje nós vamos fixar um pouco mais nas dores morais, que é as dores que mais afetam, acredito que dói muito mais do que uma dor física. Porque ela fica martelando, nós carregamos ela dia após dia. E nós decidimos se ela permanece ou se ela vai embora. Há um tempo atrás, eu senti uma dor muito forte, eu comecei a sentir uma dor muito forte no meu pé. E no osso abaixo do calcanhar. E eu não podia pisar. Eu tinha que pisar com o pé, a gente pisa assim, né? Eu tinha que andar com o pé assim, virado. Andava mancando, né? Só andando, pisando com as beiradinhas do pé. Então, eu imaginava que era por conta do peso, imaginava que era por conta dos exercícios que eu voltei a fazer. E eu disse, tem alguma coisa aí que está estranho. Porque eu já voltei a fazer outras vezes, já parei, já voltei, nunca senti isso, está estranho. E por outros motivos também, eu decidi pedir um atendimento espiritual. E quando eu pedi esse atendimento, foi dito que aquela dor que eu estava sentindo no meu calcanhar, no meu pé, era uma dor de vidas passadas que ainda estava trazendo reflexos nessa. Numa vida passada eu sofri um acidente muito grave, onde o pé muito provavelmente deve ter ficado exposto, né? Os ossos devem ter ficado expostos. E aí a medicina naquela época não era avançada. Então, muito provavelmente não foi feita cirurgia, sabe Deus o que foi que aconteceu, né? Que eles não entram em tanto detalhe assim. Mas foi dito que como a cirurgia, como a medicina não era avançada, eu ainda venho trazendo essa dor. E essa dor, ela foi permitida que fosse refletida nessa encarnação por conta de problemas de autoestima que eu tenho. Olha só, como vem para ensinar. Desde pequenininha eu sofro com baixa autoestima. Mas eu sofro por conta de pressões e padrões da sociedade. Nunca foi uma coisa minha. Porque até os meus 5 anos eu era uma criança completamente feliz. E aí começaram os apelidos. Ai, porque parece um botijão de gás. Ai, porque parece um balão. Ai, porque... E eu nem entendia, para vocês terem ideia, quando as pessoas me apelidavam disso, eu não entendia por que me comparavam com aquilo. Eu não entendia o que era comparação e que a intenção era ruim. E aí, depois, eu chegava em casa e dizia, mamãe, estão me chamando de botijão de gás. Por que botijão de gás? Eu não entendia. E aí ela dizia, minha filha, é porque eles estão apelidando você, eles estão lhe comparando, eles estão fazendo isso para lhe chatear. Aí eu passei a entender que existia maldade mesmo. Que as pessoas perdiam o tempo delas, diminuindo as outras, afetando as outras, atacando as outras. E eu não nem imaginava. E a partir disso daí eu já comecei a me olhar diferente. Eu já comecei a me olhar como se eu fosse uma estranha. Como se eu não fosse normal. Então eu cresci ouvindo e percebendo com as pessoas ao meu redor, com o ambiente que eu estava vivenciando, que ter barriga grande é feio, que ser gorda é feio, que ser gorda é errado. Então desde então eu trago ainda problemas psicológicos a respeito da autoestima. E essa dor, ela veio justamente para me ensinar. No atendimento foi dito, essa dor ela ainda está aí para ensinar. Por quê? Ela tem uma baixa autoestima muito grande, ela tem um sofrimento interno muito grande e essa dor ela vai continuar enquanto ela tiver esses sintomas, esses sentimentos de odiar o corpo, de não se sentir feliz com o corpo, de não se sentir satisfeita com o corpo. Ela precisa entender que o corpo é um instrumento. E por algum motivo ela veio nessa condição, que também veio para ensiná-la. E enquanto ela alimentar essas emoções, né, que desencadeiam mais ainda a baixa autoestima, a dor vai refletir no físico dela e vai atacar. E aí eu fiquei, mas rapaz, olha só, que coisa. E comecei a me trabalhar, mudei muita coisa, muitos pensamentos mudei. E aí eu percebi que a dor foi diminuindo. Então, veja como muitas dores físicas, elas refletem problemas morais, problemas psicológicos
psicológicos que todos nós enfrentamos. Não é porque eu sou psicóloga que eu não sofro, não. Eu sofro, eu tenho raiva, eu brigo, eu falo a verdade, eu fico calada, eu choro, eu sinto tristeza também. Nós somos humanos, né? Todos nós somos humanos. Então, quando eu vi, eu disse, meu Deus, olha só o poder da nossa mente, né? O que é que ele pode ocasionar. E olha só a importância da dor, que vem justamente para nos ensinar e nos fazer movimentar, viver a vida, não ficar só ali naquele sofrimento, sair do sofrimento. Então, esse foi um exemplo de dor física, né? Que contribuiu ali para uma melhora moral, né? Para uma autoimagem bem melhor, né? E aí eu só tenho a ficar feliz e grata por esse atendimento, porque se não fosse, como eu saberia a importância dessa dor, né? E aí, gente, hoje nós vamos focar também sobre a dor moral, a tristeza, aquela angústia que a gente sente, que a gente não sabe o que fazer, né? Qual é o sentido da dor? Por que nós sofremos? Por que nós sentimos aquelas angústias? Por que nós choramos? Por que a tristeza ela está presente na vida de todas as pessoas? Primeiro, a gente tem que levar em consideração a lei de causa e efeito. E eu acabei de dar um exemplo. Eu passei por um problema e eu precisei sentir os efeitos desse problema, que também me ajudou com outro problema, né? Então, nada é por acaso. Nada é por acaso. Outra coisa que a gente não pode esquecer é a regeneração. Toda dor, ela vem para nos fazer melhorar. Todo sofrimento, ele vem para nos fazer sair daquela zona de conforto que nada cresce, que nada se desenvolve. Então, ela vem para nos regenerar. Não tem como a gente passar por um processo de sofrimento sem ter aprendido nada. Eu passei por um casamento tóxico, um relacionamento abusivo, consegui sair. O que foi que você aprendeu? Se a gente perguntar o que foi que aprendeu, ela tem uma lista enorme para dizer. Eu sofri um acidente de carro, mas foi porque você sofreu um acidente de carro. O que você aprendeu com esse acidente? Eu aprendi a maneirar mais a velocidade, a ter mais cuidado, a ter mais, né, responsabilidade no trânsito. Todo sofrimento que acontece com a gente, ele tem um ensinamento. Todo sofrimento tem um ensinamento. Isso serve para nos regenerar, para a gente abrir os olhos, para a gente ver que a gente pode aprender e que a gente pode melhorar. Às vezes a vida provoca essas coisas que é para a gente sair do lugar, porque se depender da gente, a gente não sai. A gente não se movimenta. A dor também, ela traz a sensação de comprometimento. Por quê? No nosso planejamento reencarnatório, a gente se comprometeu. A gente disse, olha, eu vou assim, vou com um corpinho assim, assado, mas eu vou trabalhar, eu vou ser uma boa pessoa, eu vou ajudar. Aí quando chega aqui, cadê? Fica aquela coisa empancada, né? E não sai do lugar. E cadê? Fulano disse que ia fazer essas coisas, não estou vendo, né? E aí? Aí vem a vida e dá aquela volta assim na gente, aquela capotada que a gente costuma dizer, né? O mundo gira, ele capota. E aí dá aquelas 4 capotadas quando a gente vê, Virgem Maria, como eu estava estagnada, como eu estava parada, né? E isso nos traz um amadurecimento pessoal. A gente passa a perceber que tem coisas que agregam na nossa vida e tem coisas que não agregam mais. Isso é o amadurecimento que vem aos poucos. E maturidade não é questão de idade, é escolha. Eu posso passar a minha vida toda e agir como uma criança, mas é uma escolha minha. É uma escolha, não é idade. Se a gente observar, tem pessoas com 40 anos que têm uma mentalidade de uma criança de 10. E se a gente pegar um menino, eu tenho um paciente que ele tem 12 anos, mas eu fico impressionada com a forma como ele se comunica. Porque ele parece um adulto de 20, de 25, de 30. Entende? Então é escolha. É escolha, é ambiente, são as pessoas, tudo influencia, mas principalmente escolha. Eu decido se eu vou agir com imaturidade ou se eu vou agir com a idade que eu tenho, com o conhecimento que eu possuo. É uma escolha. E é claro que a dor, ela não é uma ação negativa. Ao contrário, é positiva. Claro que causa sofrimento, claro que causa angústia, claro que a gente sofre. Mas aquilo ali não é um castigo. Esse sofrimento, ele tem um tempo, um prazo de validade, ele não dura para sempre.
E a gente precisa focar nisso. O problema do ser humano, o nosso problema é que a gente foca só no lado negativo. Ah, porque eu bati o carro, meu Deus do céu, e agora? E foi a culpa de quem? Foi minha, não foi? Foi dele, foi... E fica ali naquela coisa, mas ninguém para dizer, tá, eu bati o carro, aconteceu aqui algum equívoco, mas o que eu posso fazer para ajudar e para resolver o problema? Não, a gente foca na batida do carro, no estrago que fez no carro, no quanto vai gastar para pagar, né? No quanto vai gastar, redundância, gastar para pagar, né? Vai gastar para reparar ali aquele problema, né? Mas a gente nunca foca na solução. Ai, foi eu que errei, porque eu deveria ter ido com menos velocidade, aqui eu deveria ter parado, ter olhado para os dois lados, eu não parei, né? Mas a gente nunca pensa nisso. A gente pensa no ponto negativo e pensa mais ainda em arranjar um culpado. Nosso problema é arranjar um culpado, mas a gente não enxerga que a maioria das coisas teve ali uma culpa nossa, né? Uma escolha nossa. E nosso passado... no nosso passado nós fizemos muitas escolhas. Hoje nós vivemos consequências de escolhas passadas. Ah, eu não sei o que foi que eu fiz, eu sofri tanto. Você não sabe agora, né? Que está com o véu do esquecimento, está lembrando. Mas está aí armazenado. E na sua vida passada algo você fez. Escolhas foram feitas para que hoje você vivesse na condição que vive. Não tem como, tá? E aí Allan Kardec na Gênesis, ele traz a seguinte reflexão. Devendo o homem progredir, os males aos quais está exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, iniciando na pesquisa dos meios para dele subtrair. Então Kardec está dizendo que os males que acontecem, eles servem de estimulante, eles vêm para fazer a gente se movimentar, para fazer a gente ver, não posso continuar assim, se eu continuar assim, eu não vou viver bem, se eu continuar assim, eu não vou ter saúde, se eu continuar assim, eu não vou ter paz. E aí, ele vem justamente para a gente exercitar a nossa inteligência, de saber sair e entrar dos lugares, das pessoas, das situações. Ele vem para nos ensinar também de forma física e moral e como resolver esse problema. Então, os males que nos acontecem, eles têm um objetivo, eles vêm para poder fazer a gente sair do buraco que a gente está. Ou a gente sai ou a gente fica lá dentro, é melhor que saia, né? Se não tivesse nada a temer, nenhuma necessidade o levaria à procura dos meios. Seu espírito se entorpeceria na inatividade. Nós não viemos para ser inativos. Nós não viemos para sermos inúteis. A gente veio para a Terra com compromissos a cumprir, com deveres a cumprir. Eu não posso fugir deles. É tanto que uma hora vai doer. Por quê? Porque eu estou fugindo. Ou eu assumo, ou eu enfrento, ou vai continuar doendo. É uma decisão, né? Então, se nós não tivéssemos nada, nenhuma necessidade, não existiria sofrimento. É porque, no fundo, nós precisamos dele. E nós não inventaríamos nada e não descobriríamos nada. A dor é o aguilhão que impele o homem para a frente, no caminho do progresso. Já pensou se não existissem as cirurgias? Já pensou? Quanto sofrimento teria? Então foi preciso haver um sofrimento para que as pessoas desenvolvessem ali, usassem a inteligência, claro, que com a ajuda divina, né? Que Deus deu a inteligência, para produzir ali uma cirurgia que repara aquele sofrimento. Então o sofrimento, as dores, elas movimentam as coisas. A gente tem um exemplo da pandemia. A gente viveu um caos durante o período de pandemia. E o que era que a gente mais queria? Vacina. A gente queria ou não queria vacina? Queria. E quantas vidas foram salvas pela vacina? Muitas. Muitas. Mas olha só, precisou todo mundo passar por aquele sofrimento todo no primeiro ano de pandemia para que as pessoas se movimentassem e percebessem a necessidade de se movimentar e buscar uma solução para aquele problema. Que foi a vacina, que foi as medidas de distanciamento, né? Todo mundo teve que se adaptar ali àquele momento. E aquilo ali fez com que as pessoas realmente se movimentassem. Ou a gente se movimenta, ou todo mundo vai morrer. Ou a gente vai atrás de uma solução, ou todo mundo vai sofrer. E ainda, infelizmente, muita gente, né, ainda se foi. Mas nós que temos conhecimento da doutrina, a gente sabe que faz parte. O mundo, a Terra, ela está em processo de transição. Muita gente ainda vai morrer.
Muita gente. Tem pessoas que não podem mais ficar aqui. Não podem. A grande maioria já nem reencarna aqui. Entende? Então a gente tem que ver propósito em tudo. Porque tudo que acontece é permitido por Deus. Ele não permitiria nada que fosse ruim pra gente. Nada. Senão ele não seria justo nem bom. Né? E ele, Pai, Criador, Ser divino, né? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, jamais ele permitiria uma coisa como essa que não tivesse um propósito, que não tivesse algo a agregar no planeta. Então essas dores, elas vêm para que o homem bote para frente as coisas, caminhe, se movimente em busca do progresso. Se a gente observar, todas as coisas que estão passando por evolução vieram de sofrimentos. Já pensou como seria ruim a gente sem um celular? Sem conseguir se comunicar com os parentes distantes? É um sofrimento também, a saudade, a distância, as condições que a gente não tem muitas vezes de sair de onde a gente está para ir até essa pessoa, ou a pessoa sair de onde ela está e vir até a gente. Nem todo mundo tem essas condições. Se não fosse o celular, como seria? A dor, ela também ajuda no caminho da regeneração. E Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz que a dor segue todos os nossos passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho. Então não tem como a gente fugir dela. Não tem como. Eu quero viver uma vida sem dor, eu quero fazer de tudo para não sentir dor, eu quero fugir de tudo que me causa dor. Não tem como. A dor aprimora, e a gente precisa desse aprimoramento. Como é que eu vou aprender sem sofrer? Achando graça e batendo palma, não tem como, é bom demais, não é assim? Mas viver só feliz o tempo todo também adoece. Também chega uma hora que causa dor. Quantos e quantas pessoas ricas que têm tudo assim, ó, nas mãos, não são felizes? Guardam dores internas. Porque tem de tudo, tem tudo muito fácil, tem tudo aqui assim, ó. As portas são largas, como a gente viu no Evangelho, a porta estreita. No caso das pessoas muito ricas, elas têm as portas muito largas. Mas se a gente for perguntar como é que tu tá? Tu tá bem? Sempre tem um vazio ali dentro. Porque muitas vezes não sabe como conduzir essas possibilidades todas. Então, para onde quer que a gente vá, ela vai nos seguir. Porque a dor que faz a gente se movimentar, sair daquele buraco, a gente progredir de fato. Ela é uma lei de equilíbrio e educação. Não tem como a gente aprender só achando graça, abraçando o coleguinha, porque abraçar o coleguinha, abraçar as pessoas que a gente gosta, que a gente ama, é muito fácil. Mas perdoar e abraçar aquela pessoa que nos fez mal é muito difícil. Mas a gente não está aqui para abraçar só as pessoas boas, não. Jesus não veio para as pessoas boas. Jesus não veio para as pessoas ricas. Jesus não veio para as pessoas saudáveis. Jesus veio para as pessoas necessitadas. Necessitadas de conforto, de uma palavra, de um ensinamento. E ele usava essas pessoas, o sofrimento dessas pessoas, como um instrumento para aquelas outras que já estavam aparentemente prontas. Então, nós também temos que movimentar nesse sentido. E sem contar que a dor é um instrumento de progresso. A humanidade não progride sem passar por algum tipo de dor, de sofrimento. Porque é o que faz a gente sair do quadrado. Com a dor, nós podemos desenvolver muitas virtudes e qualidades. E aqui eu trouxe só algumas. A sensibilidade. Como é que eu vou passar por um processo, como é que eu vou olhar para uma pessoa que está enfrentando um processo difícil se eu nunca passei? É mais difícil para mim ter empatia. Por quê? Porque eu nunca vivenciei aquilo. Eu não sei o que a pessoa está sentindo, eu não faço ideia. Nem todo mundo tem empatia. Nem todo mundo tem empatia. Empatia não é só aquela coisa de melhoras, dar aquele abraço, aquela coisa, estímulo melhoras. Não. Empatia é você saber se colocar no lugar do outro, mas não necessariamente no lugar do outro. É você entender, se fosse eu, meu Deus, como eu estaria? Se fosse eu, o que eu gostaria que fizessem comigo, o que eu gostaria que dissessem a mim? É a empatia pregada que a gente precisa focar. A praticada, na verdade, porque pregar é muito fácil, falar é muito fácil. Qualquer pessoa pode falar as palavras mais bonitas do mundo.
Tem muita palavra linda, tem muito repertório bonito. Mas a prática é o que a gente precisa. Sem prática não existe empatia, não. Não existe. E aí, à medida que nós passamos por sofrimentos, nós vamos adquirindo sensibilidade. Por quê? Porque eu já passei. Fulana perdeu a mãe dela. Aí vamos supor que, no exemplo, eu já perdi a minha. Eu sei exatamente o que fulana está passando. Fulana acabou de perder a mãe dela e eu sei que eu perdi a minha. Então, o sofrimento, ele nos dá essa sensibilidade. Aumenta a nossa sensibilidade. É tanto que hoje em dia, quando eu pego paciente com compulsão alimentar, ou então quando eu pego paciente com picos depressivos que eu tenho, ou então quando eu pego pacientes com ansiedade, eu sei exatamente o que eles estão sentindo. Porque eu passei por isso. E a gente tem que ter esse olhar mais respeitoso, mais carinhoso com as pessoas, porque a gente nunca sabe o que está acontecendo na vida delas. A gente nunca sabe o que está passando. Quarta-feira agora morreu um cantor, eu não sei se vocês viram, um cantor famoso, fez parte da minha adolescência, chorei horrores, porque as músicas deles me ajudavam muito quando eu era mais jovem, eram músicas bonitas, letras bonitas, e eram jovens que perderam a sua juventude, e quando eu digo perderam a juventude, porque realmente perderam para a indústria musical, eles não tinham vida, e foi isso que ocasionou a morte dele. E tem até uma entrevista que ele falava assim, a gente fazia o show e tudo e tal, quando terminava, ia todo mundo, a única forma que eles tinham de nos proteger, porque eram 5 integrantes nessa banda, a única forma que eles tinham de nos proteger era nos trancando nos quartos de hotéis. Porque fora não tinha como, era muito fã, era muita coisa, o povo em cima, eles não podiam sair, eles não podiam respirar. Então eles viviam um caos. Era uma banda muito boa, as músicas muito boas, eram altamente famosas, continuam sendo famosas. Mas, olha só a consequência da fama, a consequência daquilo que é tão bom para alguns, né? A gente nunca sabe os bastidores da vida de alguém. A gente não faz ideia. E ele disse, quando eu entrava no quarto, o que era que tinha para mim? Uma televisão e um bar. Eu ia fazer o quê? Minha própria festa. Então eu bebia. Era o que ele tinha. Não podia sair, não podia, né? Porque no outro dia já tinha outro show em outro canto. A forma como a produção tinha que lidar com eles era assim, prendendo nos quartos de hotéis. E o que eles tinham? Bebida. Então, a gente nunca sabe o que acontece na vida de ninguém. Essa bebida chegou a um ponto de usar droga para aguentar o show, para aguentar a pressão das pessoas, para aguentar um monte de gente em cima, aguentar você. Já pensou você querer ir andar no shopping em paz e um monte de gente em cima de você? Você querer viajar e você não poder? Você querer ir visitar sua família e ter um monte de gente na porta? Já pensou? Então, isso infelizmente ocasionou a morte dele, né? E aí, a espiritualidade é tão boa, assim, Deus é tão bom, que geralmente quando essas pessoas que são muito conhecidas, muito famosas, elas desencarnam, a gente sabe que quando uma pessoa desencarna, tudo que as pessoas que ficam lamentando aqui sentem, né, choram, eles sentem lá. Então, geralmente em pessoas assim, muito conhecidas, pessoas famosas, o que acontece? A espiritualidade coloca um torpor, né? Eles passam mais tempo em torpor, é um torpor bem profundo, para que eles não sintam a vibração da terra. Porque tanta gente lamentando, imagina, na nossa família, às vezes o parente está ali precisando desencarnar e fica todo mundo rezando, segurando ali a espiritualidade doida para terminar o desenlace, né? E fica todo mundo ali rezando, atrapalhando o desencarne daquela pessoa. E aí, no primeiro momento que a família diz assim, está melhor, e vai para casa, aí pronto, acontece o desencarne, né? Que a gente chama a melhora da morte, né? Então, imagina uma pessoa famosa, que milhares de pessoas acompanham, que milhares de pessoas lamentam, que milhares de pessoas amam. Imagina. Então, Deus, ele é bom demais. Que até nesses momentos de sofrimento, de dor, ele age, ele protege, ele está com a gente. E aí, gente, outras virtudes e qualidades que nós vamos adquirindo são a delicadeza, a bondade, a humildade, a compaixão, a indulgência. Então,
hoje, como profissional, eu tento ser uma psicóloga com muita humanização. Oi, querida. E a amarela, eu tenho medo. Porque tem um veneno, né? E aí, por quê? Porque eu precisei passar por profissionais ruins, vou dizer assim, ruins. Eu precisei passar por profissionais que não foram humanizados, que não tinham empatia. Eu precisei passar por profissionais difíceis para eu entender o que era que eu precisava e o que eu precisava proporcionar ao outro. É tanto que hoje em dia, lá na policlínica, eles ficam tudo com medo de eu sair. Os bichinhos ficam com tudo com medo de eu sair. Ah, parece sair. Quem é que vai vir agora? Quem é que vai me atender? Quem é que vai me ouvir? Né? E é uma questão de partir de nós também. Às vezes o sofrimento vem, nos ensina, mas a gente permanece ali. A gente escolhe permanecer errando. Melhorar é uma escolha. Eu preciso ser alguém melhor, eu preciso ter isso em mente. Eu preciso ser alguém melhor. Todo problema, ele tem esses 3 pontos aqui. Qualquer problema, por mais difícil que seja, ele tem esses 3 pontos. Primeiro é um prazo de validade. Ele não dura para sempre. A pandemia durou? Acabou. Né? Uma gripe, quando vem, ela passa ali uns dias ruins, né? Apertando a gente, mas ela vai embora, não vai? Uma afta, quando sai, incomoda, que nem presta uma afta. Mas também quando ela vai embora, é um alívio muito grande. Ela não vai embora, a gente não sabe que ela vai embora. Então aquela tristeza, às vezes bate uma tristeza na gente, mas quando a gente vê, foi embora. Já estou fazendo minhas coisas de novo. Então, todo problema, ele tem um prazo de validade, ele não dura para sempre. A segunda coisa é que todos eles nos trazem uma lição. Só que a gente, infelizmente, não foca nisso. A gente foca na dor, no sofrimento, né, na perda, na perca. E aí a gente precisa focar. O que foi que eu aprendi com isso? Eu estou sentindo essa tristeza, é uma angústia. O que é? Por quê? Por que eu estou sentindo e o que eu devo aprender com isso? Porque não basta apenas sentir e validar o que eu estou sentindo. Eu preciso compreender por que eu estou sentindo, qual é a lição que eu preciso aprender com esse sofrimento. E por último, não menos importante, todo problema tem uma solução. Todo problema tem uma solução. Mas a gente nunca foca nisso, né? A gente foca só no desgaste, na perca, mas a gente não foca na solução. Mas todos eles têm. Eu brinco, eu digo assim, olha, tudo na vida tem um jeito. Até na morte tem um jeito, porque no fundo a gente não morre, né? A gente continua vivo, então até pra morte tem jeito, né? Então, nessa vida, tudo tem uma saída, tudo tem uma solução. Carlos Drummond de Andrade, ele diz que a dor é inevitável, já o sofrimento não, é opcional. A dor, ela vem e nos ensina. Agora, se eu permanecer ali, alimentando aquela dor, aquele sofrimento, aí já é uma escolha minha. Já não é a dor querendo ficar, sou eu que estou permitindo que ela fique, estou segurando ela comigo. Entende? Então, é uma escolha. Ou a gente aprende, ou a gente enfrenta, ou a gente continua sofrendo, adoecendo, né? E a gente não quer isso. No fundo, nós não queremos isso. Vai tirar. E aí, o que você faz quando eles te tratam mal? Eu me trato bem e vou embora. Eu tive uma paciente que ela reclamava muito, eu sou tão amiga das pessoas, mas as pessoas não fazem nada comigo. Eu disse, o que você está fazendo por você? Porque você está esperando do outro o que você pode proporcionar a você mesma. Por que você ainda alimenta uma amizade com pessoas que não retribuem nada do que você faz? Você não é obrigada a permanecer ali. Você pode se tratar bem e ir embora. Aí ela disse, ficou assim, eu disse, está faltando você se escolher. E na vida a gente precisa se escolher. Tem lugares, tem pessoas, tem situações que já não nos cabem mais. Mas a gente teiva e a gente quer ficar lá, né? Porque a gente acha que ali é uma zona de conforto. Ruim com ele, pior sem ele. Não. Ruim com ele, pior sem ele, nada. Melhor. Bom comigo, melhor comigo. Então é isso que a gente precisa focar. Tem um teórico, Sartre, toda palestra tem que citar Sartre, né? Não tem como. Ele diz que não importa o que fizeram de mim. O que importa é o que eu faço. É o que eu faço com o que fizeram de mim. E Chico ele fala algo parecido. Ele diz assim,
Chico diz, aos outros eu dou o direito de ser como são, como quiserem. E a mim eu dou o dever de ser cada dia melhor. Então o outro ele pode fazer o que quiser comigo. Mas eu escolho se vai me afetar, eu escolho se vai me ensinar, eu escolho se vai agregar alguma coisa na minha vida ou não. Eu escolho carregar isso ou não. E eu posso me escolher também. Então, nós temos que focar na gente. O nosso problema é que a gente foca muito hoje. Ah, porque fulano fez isso comigo. Ah, porque fulano não pensou antes de fazer isso. Ah, porque fulano não agradece nada que eu faço. Mas fulano não tem a obrigação de agradecer, não. Você está esperando agradecimento, você tem que viver a sua vida. Ser desprendido. Você não leva nada. Não adianta ficar esperando agradecimento, porque nem sempre o outro está pronto para agradecer. Às vezes a gente está no ritmo lá na frente, o outro ainda está lá atrás. E a gente está esperando dele uma coisa que ele não é capaz de oferecer. Então não adianta. Não adianta. Aí a gente se desgasta, adoece, sofre, fica triste por uma coisa que é inevitável. E que é esperada, porque somos falhos. Né? Então não importa o que as pessoas fazem comigo, o que importa é o que eu faço com o que elas fazem. Eu posso continuar sofrendo, eu posso aprender e dizer isso que você vai me oferecer, então eu agradeço, posso ficar com você, eu me trato bem, estou indo embora, tchau. Né? É uma escolha. E aí, é comum que a partir disso, a gente adquira a resiliência. O que é a resiliência? É a capacidade de enfrentar e superar a adversidade. Não vai ser mais qualquer coisa que vai me atingir. Por quê? Porque eu já passei por isso, eu sei que não vai dar bom. Então, por que eu vou permanecer aqui? Não posso. Eu já passei por isso, eu já aprendi, eu sei que isso não é bom para mim. Então, eu já não vou ficar aqui. E aí, a gente vai enfrentando as situações. O indivíduo resiliente não é aquele que reage ao que está sendo seu estressor, mas é aquele que consegue se adaptar de modo a sofrer menos. Por quê? Porque ele já enfrentou aquilo ali antes, ele já aprendeu e ele escolhe não sofrer mais. E aí eu trouxe também para a gente lembrar da obediência e resignação. Porque quando a gente está sofrendo, a gente não lembra disso. A gente esquece que a gente precisa aceitar e compreender o que está acontecendo com a gente. Né? Porque não é à toa que a gente tem o conhecimento do Espiritismo. Enquanto a obediência corresponde ao consentimento do raciocínio, da razão, a resignação corresponde ao consentimento do coração. Então tá, eu estou sofrendo por quê? Em alguma vida passada eu fiz por merecer. Nessa vida mesmo eu posso ter feito escolhas que hoje eu estou colhendo isso, eu não posso fugir disso. Porque eu tive a oportunidade, né, me foi dado o livre-arbítrio de escolher. Então eu tenho que assumir as consequências dessa escolha. Tá, isso é obediência, é a compreensão que eu tenho. E aí a resignação vem para dizer o consentimento do coração. Tá, eu aceito, eu entendo e eu vou enfrentar. Deus não nos dá um fardo que a gente não possa carregar. Se assim fosse, ele não seria bom. E não seria justo. E ele é. Então ser resignado não é ser paralisado, estagnado, acomodado, inerte. Né? Uma vida estática, sem mudanças, é uma vida morta. É na impermanência que o viver se dá, que as dores se transformam em recomeço. Nós somos rios de metamorfose em direção ao oceano. Profundo, né? Adailson Salles. Afinal, nós devemos sentir ou não sentir a tristeza? Fica aquela dúvida, né? Porque a sociedade prega uma necessidade de todo mundo sorrir, de todo mundo estar feliz. Ai, porque fulano está triste, fulano está chorando. O que será que é? Chora não, fulano. Chora sim. Pode chorar. Tem que chorar. Eu preciso validar o que eu estou sentindo. Eu não posso fugir da tristeza. A tristeza é uma reação biológica. É uma reação fisiológica do nosso corpo. Eu não posso fugir dela. É como a ansiedade. Ai, tem como eu arrancar a ansiedade e jogar fora? Não, não tem. É uma manifestação do medo e nós precisamos dela para nós nos prepararmos para eventos futuros. O problema é que a gente é imediatista. Aí uma coisa que era para a gente sofrer lá em dezembro, nós estamos sofrendo hoje, agora, em outubro. Entende? E aí ela vai atrapalhando a nossa vida e aí se torna um transtorno. Mas a ansiedade todos nós temos, ela é natural. Do mesmo jeito é a tristeza. Não tem como a gente fugir da tristeza. E ela tem um propósito. A tristeza vem para nos conduzir a um estado de reflexão.
Ela vem para a gente refletir. O que foi que aconteceu? O que eu posso melhorar? Onde foi que eu errei? Onde foi que fulano errou? Isso pode continuar do jeito que está ou não? O que precisa ser feito? Então a tristeza não é o inverso da alegria. Não é. Mas é a ausência momentânea. Ou seja, não dura para sempre. Tá? A tristeza é um estado que conduz à reflexão e não ao desinteresse pela vida. A tristeza, porém, é um fenômeno natural que ocorre com todas as pessoas, mesmo aquelas que vivenciam as mais extraordinárias alegrias. Então, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos sentir tristeza. Se eu não sentir ainda, se prepare. Não sentiu ainda não? Pois se prepare, se organize, bota um lencinho assim do lado, um fone de ouvido com uma musiquinha bem relaxante, o travesseirinho para deitar, mas só não permaneça ali deitado. Depois se levanta, vai fazer alguma coisa com você, pela outra pessoa, mas se prepare. Nunca sentiu tristeza? Se prepare, eu digo, porque a gente precisa ser realista. A gente não pode esconder as coisas, né? As informações. E aí pode ser considerado como uma pausa para a compreensão da existência. Vocês acham que Jesus não sentia tristeza? Com toda certeza ele sentia tristeza. Mas ele sabia o que ele fazia com a tristeza que ele sentia. Ele não permanecia ali inerte não, parado, porque os apóstolos não estão seguindo o que eu estou dizendo, o que eu estou ensinando, porque as pessoas ainda não aprenderam a amar, né? Não, Jesus, é claro que ele sentia tristeza, porque ele queria ver as pessoas seguindo o caminho do bem, o caminho do amor, e nem todas estavam prontas. E era justamente pela compreensão dele, de entender que nem todas estavam prontas, que ele não permanecia com essa tristeza. Porque ele tinha essa compreensão, ele entendia e respeitava o ritmo de cada pessoa, o tempo de cada pessoa. Isso daí foi Joana de Ângeles que diz, e ela continua dizendo, é importante ceder lugar à reflexão, ao despertamento e à valorização dos tesouros morais, culturais e espirituais. A tristeza sem lamentações, sem queixas, sem ressentimentos é psicoterapêutica. Então teve uma fase na minha vida que eu fiquei muito triste. Eu tinha uma angústia, uma coisa muito... Acho que foi até durante a pandemia. Eu fiquei um pouco angustiada. E toda tarde eu via o pôr do sol. Toda tarde eu via o pôr do sol. Toda tarde eu via o pôr do sol. O pôr do sol é a parte mais preferida do meu dia a dia. Quem for olhar lá no meu Instagram tem lá um destaque só de pôr do sol, só de foto de pôr do sol que eu posto. Porque me fazia bem, me fazia se sentir viva, me fazia, aquilo ali era um momento que eu chorava, era um momento que eu conversava com Deus, eu digo, Deus, como tu é perfeito, todo dia a gente tem um pôr do sol mais lindo que o outro, nunca é igual. Olha que coisa bonita. E era uma mistura de cores, todo dia era uma cor diferente. Às vezes estava meio rosado, meio lilás com azul, outra vez estava laranja, bem bonito, né? E aquilo ali me salvou. Outra coisa que eu gosto muito de fazer, lá em casa, primeiro andar, e tem varanda, por isso que eu ficava olhando para o pôr do sol. Mas outra coisa que eu gosto de fazer é olhar para o céu, olhar para as estrelas, olhar aquele tanto de... E eu fico me perguntando, meu Deus, quando será que eu vou estar viajando por aí, hein? No meio desses planetas, no meio dessas constelações, dessas estrelas, que eu acho muito bonito. Então isso é uma forma da gente se conectar com o alto também, da gente sair daquela permanência ali de sofrimento, desfocar esses pensamentos. Isso faz muito bem mesmo. A tristeza, ela pode despertar desânimo, desvalor, angústia, culpa. Esses sentimentos aqui, eles não podem perdurar. As pessoas depressivas, elas chegam ao estado de depressão porque elas perduram esses sentimentos aqui. Emoção e sentimento são coisas completamente diferentes. Emoção é uma reação biológica rápida. Ela dá e ela passa. Os sentimentos não. Os sentimentos são respostas, reações às emoções. Então, fulano falou uma verdade sobre mim. Naquele momento eu senti o quê? Raiva. Raiva é uma emoção. Passou a raiva, mas eu fiquei angustiada. Eu fiquei desgostosa porque eu não imaginava que fulano fosse falar aquilo de mim. Eu fiquei com muito ódio porque fulano falou uma coisa que não é verdade. Eu quero me vingar porque eu não gostei do que ele fez. Eu quero que ele sinta o que eu senti. Então, isso são sentimentos. Esses sentimentos, eles perduram, eles duram mais tempo. E eles aborrecem a gente. Outra coisa que
pode desencadear são as interferências espirituais. Tudo que nós sentimos atrai vibrações idênticas. Irmãos, com a mesma sintonia. Uma vez mãe estava com angústia, sem conseguir comer. Uma angústia, eu digo, mulher, pelo amor de Deus, tu vai ficar assim, tu não vai se movimentar, tu não vai sair, tem que fazer alguma coisa. Tá angustiada por quê? Não, nada, não sei, ela nem sabia porque estava angustiada. Mas aconteceu um momento, aconteceu uma situação no trabalho, aquilo ali trouxe uma tristeza, e daquela tristeza ela foi desencadeando uma angústia profunda. Quando ela desencadeou essa angústia profunda, ela atraiu um irmãozinho que estava do mesmo jeito que ela, acho que pior, coitado. Angustiado, e aí quando a gente fez o atendimento foi dito, ele disse, não, mas eu nem conheço ela, e eu não quero mal dela não, ela parece ser uma pessoa muito boa, eu não quero mal dela não, ela que me atraiu, quando eu vi eu já estava do lado dela, ele disse, foi a tristeza dela que eu também estou triste, ele disse, eu também estou triste, mas ela estava triste, ela estava sentindo, quando eu vi eu cheguei perto dela, então veja como nós somos imãs. Nós somos imãs, a gente atrai tudo que a gente está sentindo, tudo que a gente está pensando, tudo que a gente está desejando, a gente atrai. Então ela atraiu esse irmãozinho, foi preciso, né, fazer um atendimento, ele foi recolhido, né? É tanto que depois ela até deu uma despertada assim, deu uma melhorada, mas ela também precisava saber daquilo para que ela não permanecesse ali, naquela função, que era uma escolha dela, né? Então nós atraímos interferências. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com essa culpa, com essa dor, com esse sofrimento que a gente alimenta. Então, outras interferências também que são nas habilidades sociais. Eu vou deixando de fazer as coisas que eu gosto, eu vou deixando de visitar as pessoas que precisam, eu vou deixando de trabalhar, eu vou perdendo o gosto de sair de casa, de me cuidar. É assim que acontece com as pessoas com depressão. Aos pouquinhos elas vão deixando, e assim, é quase imperceptível. Quando a gente vê, já está no grau bem avançado, não toma banho, né? Não se cuida mais, só fica deitado, naquela coisa. Então a primeira coisa que nós psicólogos a gente faz é investigar como é que está a rotina, e a já traça um plano para mudar. Porque a gente vê que isso foi uma coisa influenciada pelas habilidades dela, as habilidades sociais. E outra coisa que pode acontecer também com a gente, se a gente não tratar bem uma tristeza, né, se a gente não saber conduzir essa tristeza, são os sofrimentos no corpo físico, que nós chamamos de doenças de somatização ou somatização. Essas doenças de somatização é que quando a boca cala, o corpo fala. Ah, eu não sei, do nada minha garganta inflamou. Do nada eu tive uma febre. Aí do nada eu tive uma dor de cabeça. Do nada, tu não passou por nada estressante, tu não teve problema com ninguém. Tem certeza, né? Não aconteceu nada. Ah, eu tô com uma coceira, uma mancha vermelha no corpo que eu não sei o que é. Já fui no médico, já fiz exame, não é nada. Nada. Ah, eu tô sentindo meu coração acelerado, tô sentindo um aperto assim no peito, eu não sei o que é. Já fiz o eletro, já fiz o eco, já fiz tudo, mas não deu nada. Ansiedade. Quando a boca cala, o corpo fala. Então a gente vai acumulando ali, engolindo emoções, engolindo coisas, e quando a gente vê, o corpo já está dizendo assim, ei mulher, se ajuda, me ajuda a te ajudar, né? Me ajuda a te ajudar, faz alguma coisa aí que eu não estou aguentando não. Aí vem uma febre, uma garganta inflamada, né? A psoríase, que é uma doença de somatização, as coceiras, as feridas que saem na cabeça, no rosto, né? No pescoço, no pé, nas mãos, né? E manhã tem. Né? Não é à toa, essas angústias dela a gente já sabe o que é, né? É justamente a psoríase, porque ela tem uma dificuldade de falar, e a gente precisa falar. A gente precisa falar. Hoje em dia, as tristezas que a gente não trabalha influenciam até na fibromialgia, que é uma doença que a maioria das mulheres enfrentam, a maioria das mulheres sofrem. Então, a maioria das minhas pacientes lá na policlínica, elas têm fibromialgia. E os médicos encaminham para a psicoterapia, porque quando há essa regulação emocional, a intensidade dos sintomas físicos, das dores físicas que elas sentem, regride. Quanto mais estresse, quanto mais sofrimento, quanto mais vai acumulando, aí aumenta as dores, as crises de fibromialgia. Tá vendo? Então, tudo aquilo que nós não falamos e a mente não suportando a apreensão do conteúdo, manifesta em forma de doença. Os sintomas são físicos, mas a origem é emocional. E aí,
O resfriado escorre quando o corpo não chora. A dor de garganta entope quando não é possível comunicar as aflições. O estômago arde quando as raivas não conseguem sair. O diabetes invade quando a solidão dói. O corpo engorda quando a insatisfação aperta. A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam. O coração desiste quando o sentido da vida parece terminar. A alergia aparece quando o perfeccionismo fica intolerável. As unhas quebram quando as defesas ficam ameaçadas. O peito aperta quando o orgulho escraviza. A pressão sobe quando o medo aprisiona. As neuroses paralisam quando a criança interna tiraniza. E a febre esquenta quando as defesas detonam as fronteiras da imunidade. Né? Então, quando a boca cala, o corpo fala. E é uma decisão minha permanecer com essa filepa aí dentro de mim, ou eu retirar. É uma decisão minha. Eu posso colocar muito remédio aqui, todo tipo de remédio eu posso colocar, mas se eu não remover essa filepa, ela vai continuar inflamando. Não tem remédio que faça efeito. Então ela vai continuar ali inflamando, ela vai continuar incomodando, porque está preso, está ali, eu quero deixar ali, né? Uma coisa que me machuca. Então é uma escolha. Como que eu posso fortalecer o meu ânimo? Como eu posso lidar com essa tristeza? Evangelho, palestras, estudos. O passe é muito bom. Por quê? Porque eu retiro aquelas vibrações no meu campo, como que chama? Que eu esqueci agora. Psicossomático. Pronto, o campo psicossomático que nós temos ao redor, né, uns 30 centímetros de nós, fica todas as vibrações, todas as energias, né? Então o passe ele ajuda muito a gente a mudar, a gente a dar aquela despertada, renovar as energias, retroalimentar e realinhar os chakras, né? Psicosfera espiritual. Isso, psicosfera. Água fluidificada, ajuda de um profissional habilitado. Psiquiatra? Não, primeiro psicólogo. A maioria das pessoas procuram primeiro um psiquiatra porque acha que o remédio é a melhor solução. Eu não vou tomar um remédio para ansiedade e vai ajudar e pronto. Não, muitas vezes você não precisa de um remédio. E você está tomando um remédio que muitas vezes poderia ser solucionado com uma conversa, com uma psicoterapia. Entende? A confiança, fé em Deus e no futuro, a convivência social saudável. Quem são as minhas companhias? Quem são as minhas companhias? Estão agregando a minha vida? Estão me orientando para um caminho bom? Estão me dando direções positivas? Orientações fidedignas, boas, qualificadas? Né? Eu vou crescer ou eu vou continuar onde eu estou? É preferível que eu cresça. Então eu preciso avaliar quem é que está comigo e quem quer andar para frente. Né? E o orar e vigiar, que não adianta de nada a gente rezar, né? Mas ali fora a gente vai e pratica uma coisa que não é legal. E como eu disse, abraçar os de casa, as pessoas que a gente ama, é muito fácil. A gente precisa desenvolver com as pessoas que a gente não conhece, as pessoas que a gente desconhece, né? Conhece desconhecendo, as pessoas que a gente não se dá bem. Isso sim, é de fato uma prática, né? Então, Joana de Anjos diz: se colocas as tuas ansiedades em Deus e lhe confias a tua vida, tudo transcorre normalmente. E se algo perturbador acontece, a serenidade assume o controle da situação e age com acerto. Desse modo, não te permitas turbar o coração nem a mente ante as ocorrências mal sucedidas. E eu sempre trago uma tirinha. E essa pessoa está aqui orando, né? E ele diz assim: bons espíritos, me livrem desses problemas. E o espírito que se aproximou dele, né, diz assim: a gente não pode resolver os seus problemas, né? Mas podemos sugerir ideias para que você mesmo possa resolvê-los. Então, aí a importância da oração, da gente se conectar com Deus, pedir uma orientação a Ele, pedir uma intuição, porque Ele fala com a gente o tempo todo e Ele usa as pessoas também ao nosso redor. E a gente precisa praticar isso aqui. Você viu? Ó, já sei. Tá vendo? Só bastou ele se conectar, se permitir conversar e pedir ajuda. Às vezes somos orgulhosos demais, né? E a gente não para pensar nisso. E aí, gente, pra gente finalizar, ostra feliz não faz pérola. Tá? Então, muito obrigada a todos. E é isso. Que possamos
seguir aí, produzir muitas pérolas. Não é fácil, mas a gente pode produzir do tamanho que a gente quiser, das cores que a gente quiser, as mais caras ou então as mais baratas, ainda assim é pérola, né? Que a gente possa ter essa mensagem, essa reflexão de que ostra feliz não faz pérola, nós somos ostras. E nós felizes, contentes demais, nós nunca vamos produzir pérolas, tá? Fiquem todos com Deus. Bom, nós sabíamos, né? Legal. Então só temos a agradecer a vida da nossa irmã Maria Vitória, renovar o convite para que possa vir sempre que puder, sair do seu conforto e nos proporcionar momentos como estes. Então temos a agradecer a Jesus por essa oportunidade e aproveito para fazer a prece para a gente encerrar essa etapa e logo passar para o passe magnético, que é a próxima etapa. Então peço para os que estão de pé, se sentem, por favor, que procurem se acomodar bem na sua cadeira e aproveite o momento para fechar os seus olhos e se ligar ao alto e dizer assim: Jesus, sou grato pela oportunidade que tens me dado, porque eu sei que não é fácil caminhar entre tantas pedras, mas eu sei, Jesus, que contigo ao meu lado eu hei de vencê-las todas. E ainda te peço, Jesus, nesta manhã maravilhosa de domingo, que os teus emissores e trabalhadores da tua santa seara de amor, de acolhimento, de caridade, possam também visitar os nossos lares, os lares daqueles irmãos em Cristo que não puderam estar aqui hoje, envolvendo-os com a tua mais pura paz, com o teu mais puro amor, e que unissos a ti, ó Mestre, não sequer pensamos em desistir jamais desse progresso, dessa necessidade constante de estar melhor a cada dia que chega. Que assim seja. Graças a Deus.